Como eu disse no começo do louvor, não é muito bom estar aqui, é muito bom poder ter um lugar para voltar, ter uma comunidade, um lugar de oração, de testemunhos, né? Hoje estava vendo no rádio o testemunho da Alcione aí, né? Com a família toda, vendo os testemunhos que vão sendo compartilhados, porque o Senhor está conosco, porque Ele é um Deus fiel. E eu quero inclusive partilhar um trecho que eu partilhei um pouquinho na rádio hoje, mas de uma maneira um pouco mais ampla, aqui nesta noite, que está lá na segunda epístola de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, né, no capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, muito provavelmente ele já estava morrendo, estava chegando ao final dos seus dias. Por isso que ele diz a Timóteo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então quando ele escreve a Timóteo, que é como se fosse o discípulo mais fiel que ele poderia ter, e já no final da sua luta, da sua batalha, que é esta vida, a vida que você leva, a vida que eu levo, na verdade é uma grande batalha, né? Temos a ilusão, quando nós temos a alegria de ver uma criança nascendo, sempre nos dá aquela ilusão de que vai ser diferente, não é assim? Ah, agora vai, né? Agora vai ser bom, vai ser legal, não vão me dar trabalho, não vão sofrer, não é? Não vão isso, não vão aquilo, e tudo vai se revelando ilusão em cima de ilusão, né? Eu estou com um irmão com duas crianças pequenas, uma de 2 anos, a diferença dá 1 ano e pouquinho, né? Uma vai fazer 3, a outra faz 1, 2 anos mesmo de diferença, né? E tem dia que eu encontro com ele assim, ele está no limite do cansaço, né? Porque quando uma dorme, a outra chora e acorda que dormiu, entende? Aí a que estava dormindo acorda meio ressabiada, né? Daqui a pouco ela dorme, mas a outra ficou acordada, começa a... Então tem sido noites e noites intermináveis nos últimos 3 anos, né? Ele fala que às vezes é como se fosse uma noite só. Faz 3 anos que é como se fosse uma noite só, né? Ele até brinca que vai colocar pinga na chupetinha dela para ver se dá um jeito de dormir, né? E assim, a ilusão que a gente vai tendo, se a gente não estiver preparado, essa ilusão pode nos levar a um distanciamento de Deus. Consequentemente, o distanciamento de Deus nos leva a uma vida muito triste, muito infeliz, muito... não tem nem palavras para explicar, não é? E quando nós finalmente chegamos até aqui, né? Se estamos aqui esta noite, se alguém um dia nos assistir aí pela internet, se ouvir a pregação de alguma maneira, se ouvir o teu testemunho, se enfim, chegamos até aqui, se buscamos a Deus, é porque nós queremos algo diferente. Só que quando nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, ou a gente pensa que já é muito tarde, muitos de nós pensam isso, né? Ou então a gente só se aproxima para ver se dá uma melhoradinha, né? Não é assim que a gente pensa às vezes? Ai, minha vida precisa dar uma melhoradinha, né? O pediatra dos meus filhos, uma vez que ele chegou para a netinha dele e falou assim: nossa, como você está bonitinha. E ela falou assim: eu vou, bonitinho é feio arrumado, né? Todo feio arrumado fica bonitinho. Eu quero ser linda, né? Assim, o bonitinho é quando um feio fica arrumado, né? Eu quero ser lindo. E assim acontece conosco. Nós chegamos perto de Deus, nos aproximamos dele para ver se a gente fica bonitinho, ou seja, um feio arrumadinho. Ou no nosso caso, um pecador um pouco melhor, que saiba pecar um pouco mais escondido. Tem gente que o sonho dele é esse, né? Você não sabe o jeito de pecar escondido? É verdade que o diabo lê pensamento, olha a preocupação, né? Se ele não lê, eu estou tranquilo, né? Né? Então, sabe, eu quero pecar com mais qualidade. Muitos de nós pensam assim, né? Antes eu pecava na TV de 29, agora eu peco na de 42, né? É diferente, né? Estou pecando com uma qualidade superior. Agora já podemos pecar em imagem HD digital, né? Já estão lá chegando em Araçatuba a imagem digital. Já podemos pecar digitalmente. Olha que bênção, né?
Então a gente quer só um jeito de talvez pecar com mais qualidade. A ideia que nós vamos tendo de Deus é essa muitas vezes. Nós chegamos tão feridos e tão machucados, né? Eu já atendi muitas vezes pessoas que foram vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, do pai, da mãe. E eu me lembro que muitas dessas pessoas tinham muita dificuldade em aceitar um abraço. Elas vêm aqui no grupo de oração às vezes, não estou dizendo que é o caso de quem está afastado, tá? Pelo amor de Deus. Mas às vezes quando chega nessa hora que fala assim, fala para o teu irmão, ela já, não é? Porque ela está tão machucada, que ela não consegue mais identificar o que é amor. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Quantos de nós, não precisa ninguém falar nada, mas quantos de nós aproximamos-nos de Deus desconfiados dele? Fala a verdade. Eu confio em Deus, então entrega o teu filho para ele. Eu não, né? Vai que ele resolve levar, vai que, né? Percebe? Porque nós passamos tantas decepções, que também quando tentamos nos aproximar de Deus, não há em nós uma confiança, uma entrega absoluta. Não há, infelizmente não há, não é? Nós comparamos Deus com os homens, não é? Eu fico, a cada eleição que passa, né? Eu fico me perguntando por que a gente ainda vota. Eu nunca anulei voto, né? Mas de vez em quando eu fico perguntando por que não, né? Eu não vou falar nome de ninguém, não estou fazendo campanha nem contra nem a favor. Mas um dia você tem a capacidade de gravar ou procurar na internet as promessas que foram feitas nas últimas campanhas de todos os cargos possíveis, governador, prefeito, presidente, tal. E aí você vai olhar e fala assim, mas vem cá, a promessa não era aquilo? A promessa, gente, nunca foi asfaltar, a promessa nunca foi dar Bolsa Família, não. A promessa era não sei quantas escolas, isso eu estou falando de âmbito federal, estadual e municipal. Graças a Deus é cada um de um partido, então não estou defendendo ninguém, né? Mas presta atenção para você ver. Aí você vai ver, mas não tinha promessa de fazer não sei o que, não sei aonde, não tinha promessa, né? E aí a gente vê todas essas promessas e de repente escuta na palavra de Deus, né? Que Ele prometeu nos dar a paz. Mas prometeram fazer uma escola, não fizeram não, hein? Não é assim? Então meu pai prometeu me dar uma bicicleta no Natal, né? Um dia eu vi um e-mail da criança xingando Papai Noel, né? Que ela escreveu a carta para Papai Noel, ela achou que existia. E ela escreveu pedindo uma bicicleta, né? E Papai Noel mandou um quebra-cabeça, mas ela ficou brava, né? Mas ficou nervosa, né? Aí vai acreditar em Deus de que jeito, né? Se eu peço uma bicicleta e ganho um quebra-cabeça. Se bem que de vez em quando a bicicleta é verdadeiro quebra-cabeça, né? Quebra pernas, quebra tudo, né? Então, aí nós vamos ficando com essa desconfiança de Deus. Outras vezes nós temos medo de Deus, né? Porque a vida nos machucou tanto, né? Eu lembro muito da minha mãe. A minha mãe ficou órfã, muito jovem. Aí ela criou 5 irmãos. Um dos irmãos dela, junto com o meu pai, deu golpe na família, vendeu tudo que eles tinham lá num sítio, tal. Aí ela casou com meu pai. Aí meu pai bateu, traiu, teve outra família. Depois, os 2 primeiros filhos morreram. Então a minha mãe passou a vida dela inteira desconfiada de tudo e de todos. Tudo de todos. Ela não conseguia mais ter alegria. E muitos de nós vivem isso hoje. Desconfiamos de tudo e de todos. Temos medo de Deus. Nós não acreditamos que um Deus é um Deus de amor. E até quando Ele permite que alguma coisa ruim aconteça, é para o nosso bem, né? Se a gente pudesse entender isso, gente, que mesmo quando o Senhor permite, né? Hoje, 5:30 da tarde, o carro estava com a minha esposa, né? Ferveu, ficou com a cabeça meio quente, preocupado com o IPTU, PVA dele, né? O carro viu o valor de PVA, ferveu na hora, né? E aí o mecânico foi buscar e nós temos um problema para resolver ainda hoje, como minha esposa vai trabalhar, levar a criança para a escola, né? E assim vai. Ontem tivemos a notícia de uma pessoa muito amada da família com câncer, e assim vai, a vida da gente é essa, né? É um leão todo dia você vai matando leão, e vai matando leão, né? E vai matando leão. Mas quando a gente tem aquela ideia, ontem quando eu tive essa notícia de câncer, lógico que abala, mas ao mesmo tempo você fica assim, é Deus trabalhando. Porque eu não acredito, gente, eu não acredito que o diabo pode vencer. Você acredita nisso? Porque eu não acredito. Não consigo acreditar que em algum momento
Deus vai distrair o diabo e falar assim: yes, venci, enganei aquele trouxa. Esse é o grande sonho de Satanás. Tentou isso, se você ler lá em Isaías, quando o diabo foi derrubado, na tentativa dele era subir e tirar Deus do trono. Caiu. Não há como ele fazer isso. Então mesmo quando aquela notícia pior de todas chega, yes, Deus está no comando. Entende isso? Então quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, já no final da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11: eis uma verdade absolutamente certa, se morrermos com Ele, ele está dizendo de Jesus, né? Se morrermos com Jesus, com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se nós, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. E se formos infiéis, aí tem reticência, para quem não está lendo, né? Tem 3 pontinhos assim. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 13. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. E se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se, desmentir-se. Cada tradução fala de uma maneira. Deus é fiel, e tão fiel que quando eu sou infiel, Ele continua fiel. Ele é tão fiel que quando eu peco, Ele continua fiel. Ele é tão fiel que mesmo quando eu o desmereço, Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Não muda. Em Hebreus declara que nele não existe mudança nem sombra de variação. Ele não muda. É o mesmo Deus ontem, hoje e para toda a eternidade. O mesmo Deus. Um ser incriado e poderoso. Se você ler isso com atenção, só tem um jeito de nós perdermos a bênção de Deus, de nós perdermos a sua presença em nós, é renegá-lo. Graças a Deus nenhum de nós faz isso, né? Quem de nós faz assim: eu não quero? Alguém já falou isso na sua vida? Eu não quero Deus. Alguém já falou? Mas aí que está o nosso engano. Renegar a Deus não é isso. O que é renegar? Renegar. Agora eu dei uma dica, ó. Renegar. O que é renegar? É negar e depois negar de novo. Isso é renegar. E o que diz a palavra de Deus? Se nós o renegarmos, Ele nos renegará. Olha que coisa perigosa. Mas renegar a Deus não é uma questão de palavra. Porque se fosse uma questão de palavra, Pedro estava perdido, né? Porque Pedro negou, renegou e trinegou. Devia ser gaúcho, né? O gaúcho que fala trilegal, não sei o quê, né? Pedro negou, renegou e depois trinegou, né? Ele negou, mas não era na palavra. Nós nos preocupamos muito mais com a palavra, né? Nós ficamos todos preocupados. Ai, bate, eu lembro quando eu era criança, né? Chegava a época de quaresma. Se a gente cantasse uma música de carnaval, quem era naquela época, o que tinha que fazer? Quem lembra? Né? E se a gente não batesse, quem batia era a mãe. Então a gente batia para a mãe não vir, né? Você falava uma música, você desse risada, é quaresma, 3 vezes tinha que ser. E se a gente não fizesse, quem dava era a mãe, era muito pior. Então a gente batia logo, né? Não podia nem rir naquela época, né? Então, a gente se preocupa muito com palavra, com atitude exterior. Deus não. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Se com o coração creres e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, então será salvo. Mas primeiro, se com o coração creres, né? Romanos capítulo 10 declara isso. Com o coração crer. E nós fazemos o inverso, né? Nós, com a boca, nós aceitamos Jesus, mas com as atitudes nós renegamos. O que é renegar? É negar, e negar de novo, e negar de novo, e negar de novo.